Muito bem, dando seguimento ao Conecta News dessa segunda-feira, dia de recomeçar o trabalho. Nada melhor do que receber o prefeito de André da Rocha, o pequeno grande pago, terra de gente trabalhadora. Muito bom dia, senhor Sérgio Moretti. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Conecta, essa empresa promissora, né, que vem nos ajudando a divulgar a nossa região aí, em todo o estado, principalmente pessoal envolvido na região. É um prazer sempre estar aqui com vocês, né, e agradecendo a oportunidade. Muito bem, Sérgio Moretti, a partir de agora você está no Giro 180 do Conecta News. Prefeito Sérgio, nosso último encontro, eu bem me lembro, foi em outubro do ano passado. O senhor e o seu vice estiveram aqui na bancada para a gente conversar. Nós começávamos, né? André da Rocha sempre é por primeiro. Na eleição nós fomos pelo critério da ordem alfabética, então foram as primeiras entrevistas e o primeiro debate, incluindo o primeiro debate da história de André da Rocha que foi realizado aqui nesses estúdios. O senhor tinha um oponente muito forte e uma disputa bastante acirrada. 6 meses depois do pleito, eu comentava nos bastidores, André da Rocha hoje, seu Sérgio, aí com toda a pujança do setor agrícola e pecuário, que se destaca sem dúvida nenhuma como o braço forte da nossa economia, uma cidade que descampa desenvolvimento. Como é que está 6 meses depois desse seu segundo mandato? Qual é a sensação que o senhor tem aí para o começo desse segundo semestre? A gente, quando, né, decidiu que concorrer à reeleição, sabia, né, que o momento era bastante difícil com o Covid-19 aí, naquela época muito mais forte, né, do que no dia de hoje. A vacina ainda não tinha. Então a gente foi quase que um ato de coragem, né, para estar à frente do município neste momento, mas muito feliz de estar à frente de um município que nem André da Rocha, de um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo que gosta de cumprir, né, de seguir as leis. Então tudo, quando a gente precisou lá que o povo colaborasse, sempre colaboraram, e hoje, graças a Deus, dá para se dizer que estamos passando bem por essa pandemia, e o agronegócio em alta, a nossa economia também com certeza vem se superando cada ano, e para nós é uma felicidade, né, estar prefeito de André da Rocha também nesses momentos de crise. Nós vamos falar mais sobre o agronegócio, que é o grande destaque de André da Rocha, que sempre tem uma posição muito forte na região. Mas eu queria saber, seu Sérgio, tiveram 4 anos, agora o senhor entra no segundo mandato. Quais foram aquelas obras ou aquelas realizações do plano de governo que não tiveram espaço ou não puderam ser conclusas nos primeiros 4 anos, que o cidadão andreense pode aguardar agora nesse período remanescente que o senhor tem? Com certeza, né? A gente, quando tem um plano de governo, conta com uma economia, né? Num valor, num recurso. E como nós tivemos a pandemia, praticamente o último ano inteiro do nosso mandato, não se pôde concluir todos os nossos, porque o recurso foi realocado, na verdade, para a saúde, né? Então sempre ficou, né? Que nem a gente tem necessidade de fazer um pórtico de chegada para o nosso município, né, para apresentar nosso município para os visitantes. Agora, com a possibilidade do asfaltamento da BR-470, trecho André da Rocha Barretos, né, então vai ter uma passagem muito grande, né, de pessoas de toda a região, atravessando por André da Rocha para ir ao norte do país. Então, por isso a maior necessidade desse pórtico. A gente também tem necessidade de revitalizar as nossas ruas, apresentar passeios públicos. A gente já licitou a Avenida Marcolino Pereira Vieira. Ela vai ser com calçadas desde da Buarque de Macedo até o Parque de Eventos. Então vai ter as calçadas, asfaltamento, parte de iluminação. É uma obra bem grande para nós, André da Rocha, ali, em torno de 2 milhões de reais, né? Então, totalmente com recursos próprios. Então a gente tem que ir remanejando os recursos lá para fazer sobrar. Mas o grande anseio de André da Rocha hoje é a pavimentação das vias rurais. As estradas rurais que dão acesso às propriedades para o transporte, né, da nossa produção. Então, seja ela de grãos, madeira ou carne, o grande anseio do nosso município hoje é pavimentação. A gente já tem um pedaço licitado lá, que vai em direção ao distrito do Chimarrão,
São 2 recursos com emendas federais, lá uma do deputado Ronaldo Santini, uma outra do deputado Nereu Crispim. Agora o nosso governador também está sinalizando com algum recurso, né, para as estradas do interior. A gente estava montando um projeto ali. Vimos possibilidade de conseguir alguma coisa aí também para pavimentação. Então o grande anseio hoje é comunicação no interior, internet e pavimentação das estradas. Prefeito Sérgio, o senhor mencionou a pavimentação da 470 André da Rocha, Lagoa Vermelha. O ano passado, se não vai me falhar a memória, ou no começo desse ano, que nós já estamos aí praticamente na metade, me recordo de ter recebido algumas informações de articulações feitas pelo então deputado Ronaldo Santini, agora secretário do Turismo aqui no estado, buscando a viabilização e a realização de projetos junto ao DENIT para que essa obra acontecesse. Nós tivemos aí, há pouco mais de 60 dias, um anúncio de grandes obras a serem realizadas por parte do governo do estado, incluindo a 126, Guabiju-Nova Araçá, mas não houve nenhuma menção sobre a 470, até porque ela é uma estrada federal. O senhor que acompanha, se não diariamente, aí, taciturnamente, todas essas situações que envolvem o DENIT e as comunicações com a Secretaria de Transportes, o que o senhor pode nos falar sobre essa obra de ligação de Barracão até André, que também é aguardada há gerações para ser concluída? Eu tive a felicidade de acompanhar, na época quando eu era vice-prefeito, né, aquela ligação lá de São José dos Ausentes até Lagoa Vermelha, que é uma estrada também, a nossa 470 com extensão ali, da Ausente Barracão até Lagoa Vermelha. Até tive na inauguração da ponte, na época o senador Sérgio Zambiase, com todos os seus esforços, né, coordenando a chefe de gabinete dele, Ronaldo Santini, então ele já tinha o traçado, né, das maneiras como se trabalhava lá. E nós agora, a nossa 470 de Barretos até André da Rocha, ela está com o projeto em andamento, que é aquele projeto licitado, que vai custar em torno de 1.400.000, né, para os cofres públicos. Então, essa semana, para nossa felicidade, a empresa se instalou em André da Rocha, com moradias, os topógrafos estão fazendo o levantamento da estrada para se concluir o projeto, para daí em seguida, sim, se trabalhar em cima, né, dos recursos para o início da obra. Mas o que tinha se planejado lá em 2017, no Ministério, está se seguindo à risca, e hoje, então, está se fazendo o estudo do projeto, né, o estudo da terra, onde tem que fazer cortes, onde tem que fazer aterros, onde tem que alargar, para daí, com esse projeto feito, sim, se dar início a uma obra tão sonhada, que eu quero dizer que é o diferencial de André da Rocha para o futuro. Então, prefeito Sérgio, informação praticamente em primeira mão. A gente tem que saber que na condução, né, para quem não conhece, a condução de uma obra desse porte passa por etapas, né? Antes da máquina chegar na pista e a patrola sair abrindo o campo, precisa-se ter o projeto, e para isso, então, o senhor nos confirma que essa semana houve aí, semana passada, a instalação da equipe que vai fazer toda a topografia. Aliás, se não me engano, são quase 50 quilômetros. 47 quilômetros. 47 quilômetros, então tem que fazer todo o traçado aí por essa estrada do campo, que tem belas paisagens também. E depois dessa etapa, então, o projeto é encaminhado para a sua segunda etapa, que é sim licitar a obra. Então, estamos caminhando, prefeito? Sim, lá está dentro do cronograma que tem que ser seguido, né? E a gente fica até um pouco, às vezes, meio triste, né? Porque a gente, às vezes, sai uma notícia, né, do deputado, né, trabalhando pela 470, né? Aí vem alguém e diz, não, mas está cheio de buraco, mas agradeça, né? Parabenizo o deputado por estar trabalhando, ele já vem com 4 pedras na mão, né? Sim. Eu sei que é uma obra de 50 anos esperada e tudo, mas tudo tem o seu momento, né? Então, acho que quando tem alguém defendendo e debatendo por ela, nós temos que dar força, né? Porque daqui a um pouco o cara diz, mas que adianta eu trabalhar se só me vê o lado errado da coisa, né? E eu parabenizo o nosso secretário hoje, deputado Ronaldo Santini, da época, né? Que tem grande trabalho feito dentro da 470, que nem eu falei, de antigamente, lá no trecho de Barracão a Lagoa Vermelha, e agora de Barretos até Nova Prata, na verdade. Sim. Porque foi uma luta na época lá, né, do Estado fazer essa obra até André, para depois passar para Federal.
Na época, o nosso deputado Ronaldo Santini, né, juntamente, né, com o prefeito Braz, na época eu era vice, né, foi um trabalho de muitas viagens, muitas reuniões junto ao DAER, né, para poder que essa obra se concluísse. E André da Rocha, depois do asfalto, é outro André da Rocha. Nós temos hoje autoestima, nós temos prazer de dizer que moramos em André da Rocha. Sim, porque quem não conheceu, né, a tenebrosa época que não existia nenhuma ligação para você ir até o André, era praticamente, tinha que tirar um turno do dia porque a estrada era muito complicada para chegar. E hoje, seu Sérgio, o quê? 15 minutos, você está André da Rocha, Nova Prata, totalmente asfaltada, obra entregue, inclusive com o trevo de ligação que nós temos aqui na saída de Nova Prata, um trevo de intersecção aí com a 470, 324, toda essa etapa concluída e agora aguardaremos então o restante. Prefeito Sérgio, nós temos falado muito com os seus colegas de outras cidades sobre um aspecto. Nós tivemos aí no último ano o lançamento do novo marco do saneamento básico e eu queria que tu falasse para nós sobre como estão aí as previsões para fornecimento de água, rede de esgoto, o que nós podemos falar sobre esse aspecto para o cidadão andreense, haja vista que volta e meia a gente tem as estiagens que comprometem um pouco mais o campo, mas o abastecimento de água nas cidades sempre fica aí com aquela luz amarela acesa. O que o senhor pode nos falar sobre rede de água e esgoto para André da Rocha? A meta, né, de todo o prefeito é 100%, né, do município com água tratada. A gente, no ano passado, perfurou mais um poço numa comunidade, Capão Grande, onde tinha uma dificuldade de água. Estamos agora fazendo a rede, no caso. Tenho mais um projeto na FUNASA em Brasília, que é para buscar mais 350 mil, que é para distribuir, então, essa água para a comunidade. Porque nós temos, assim, André da Rocha, pequeno em população, mas muito grande em área, né? Aliás, é um dos maiores municípios em área que a gente tem em toda a região. Eu acompanho todas as cidades e André é o pequeno grande Págua, não é à toa, porque nós temos uma longa faixa territorial, né? Exatamente, tanto que a gente faz diariamente com o transporte escolar mais de 550 quilômetros diários, né? Para buscar os alunos todos os dias. Então, para se imaginar mais ou menos o roteiro como ele é longo, na verdade, né? Então, assim, a gente está distribuindo essa e já estamos junto à Secretaria de Estado lá da Agricultura, né? Para perfurar mais 2 poços. E a gente vem trabalhando sério nessa parte, né, de água tratada. Então, a meta é que logo em seguida, hoje nós devemos passar já de 70% do município com água tratada e canalizada. Acredito eu que no final do mandato nós vamos chegar lá nos 85% a 90% dessa cobertura de água. A parte de saneamento de esgoto, nós ainda é fossa séptica, né, no município lá. Sim. Não temos sistema de tratamento, então a gente vem adequando. Nenhuma construção sai se não esteja dentro dos moldes dos projetos, como precisa ser, como é pedido pela parte do saneamento. Então a gente está sendo muito sério nesta parte. Sempre que se faz novos loteamentos, se coloca a tubulação, tudo certo, já esperando, né, para no futuro nós não ter muitos problemas para o saneamento do nosso município de André da Rocha. Até que tu é pequeno, ainda tu tem condições, né, de organizar para que isso lá na frente não se torne um problema grave. Então, graças a Deus, né, dá para se dizer que dentro das nossas condições nós estamos conseguindo fazer o que a legislação pede para o momento aí no nosso município. E, prefeito Sérgio, há pouco também estão ocorrendo as obras aí, quase que na divisa do André da Rocha e de Nova Prata, que é a nova adutora da Corsã que vai utilizar a água do Rio da Prata. Existe algum projeto para que isso também leve água para André da Rocha? Como é que funciona essa situação? Quando teve foi assinado o contrato, né, de até 20 anos a Corsã tivesse que assumir todos os municípios. Quando chegou na época que André da Rocha deu uns 20 anos, foi feita uma audiência pública, mas a Corsã não quis assumir André da Rocha pela pouca população que tinha, né? Então, a André da Rocha hoje é o município que faz a distribuição de água com poços artesianos. Então, no momento, ainda dá para se trabalhar com a parte de poços artesianos. Futuramente eu acredito que sim, mas eu acho que é mais fácil nós fazer com a perfuração no aquífero, no caso que nós estamos, fica mais viável do que do rio. Né? Até porque na questão do rio a água tem que ter um tratamento muito maior para se purificar. Sim. E com os poços, né, com o aquífero, eu acho que vai ser uma possibilidade maior. Até eu tenho ideia logo dentro das oportunidades financeiras que nós tiver, daqui um pouco de perfurar para ter uma garantia, né, que não vai faltar água aí na frente para a nossa população. Agora, nós acompanhamos diariamente, prefeito Sérgio, o desempenho das cidades
na sua faixa etária de vacinação. E André da Rocha está aí como um dos concorrentes a receber o troféu do governo do estado, porque inclusive foi colocado pelo jornal Zero Hora na semana passada como a cidade fora da curva. Já está na faixa etária dos 27 anos de idade, passando aí todas as demais cidades da região, despontando. Se fosse a competição do cavalinho do Fantástico para ver qual chega antes, André da Rocha estaria lá na frente porque já assume a ponta. O que o senhor explica aí o sucesso dessa vacinação? A população está aderindo à vacina? Como é que está essa circunstância, prefeito? Foi o que nem eu falei antes, né? Nosso povo de André da Rocha, sempre que conclamado, né, para atingir metas, para superar obstáculos, está sempre pronto, né? Então, grande trabalho da nossa Secretaria da Saúde lá, juntamente com toda a equipe, né? Trabalhando a chamamento para a nossa população e a população aderindo, né? Porque a vacina ela é boa e faz efeito quando ela já está aplicada na pessoa. Em estoque, nas geladeiras, ela não faz efeito. Então, ao trabalho conjunto, né, da Secretaria, juntamente com a população e os demais órgãos do município, tem feito essa diferença. Mas temos que agradecer ao nosso Ministério, né, da Saúde por ter nos viabilizado essas vacinas, que é isso que está fazendo o diferencial. Estamos recebendo as vacinas e estamos colocando, aplicando na população. E hoje, por exemplo, nós não temos nenhum caso ativo no município de André da Rocha. Temos 4 casos em isolamento, suspeito, né? Então dá para se dizer que nós estamos conseguindo atingir as metas que é pedida pelo Ministério da Saúde, para que nós percamos, né, cada vez menos vida, como a gente viu que já está baixando. A internação nos hospitais também vem se reduzindo e a saída mesmo é a vacina. Não existe outro meio de combater o Covid se não for com a vacina, a prevenção e a vacina. Esperamos que continuemos aí nessa rota de desaceleração que a gente vem constatando, né? E sucesso para o André da Rocha. Se nós tivermos que ir lá gravar o recebimento do troféu da Cidade da Vacina, iremos com muito bom grado. E, prefeito, ano passado nós falávamos sobre educação, mas nós estávamos com as atividades educacionais restritas do ponto de vista presencial. Esse ano houve a retomada. Como está sendo o comportamento aí das crianças nas escolas? Como está sendo o diálogo com os professores? Tivemos aí um caminhar tranquilo nessa retomada presencial ou algum percalço se apresentou, no André? A gente voltou no início do ano, lá em fevereiro, né? Com todo o gás, né? Pronto para retomar. E fomos audaciosos, na verdade. Se for ver, até agradeço a equipe lá da Secretaria da Educação, professores, né? Com coragem para retomar as aulas. Tanto que no início do ano a gente fez um termo de cooperação com o governo do estado e assumimos também do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Então, nós tínhamos até o 5º ano. Dentro do risco da pandemia, ainda a gente fez esse ato, né, de bravura juntamente com nossa equipe lá. Então, André da Rocha, hoje, o município é responsável desde as séries iniciais até o 9º ano. Então, a gente, depois do segundo momento, aí retomou. Hoje estamos com 100% presencial as aulas todos os dias, né? Transporte escolar todos trabalhando. Não tivemos, né, incidência de casos dentro da escola. Quando teve esses casos, foi tomadas atitudes no momento exato. Então, hoje, André da Rocha está se trabalhando normal com a parte da educação. Fizemos também, dentro praticamente dobrou os alunos, que é a responsabilidade do município hoje, né? Mas a gente daí teve que trocar o prédio lá, fez umas adequações com o Colégio Amantino. O município, então, hoje está com 9 séries. Em todas as salas, hoje, nós temos projetores com computador. Então, a professora hoje ela não precisa mais ir até o quadro, escrever e apagar com o giz. Então, ela fica no computador e ele é projetado no telão. Todas as salas do nosso ensino. Nós contratamos também a empresa Aprende Brasil, a empresa positiva. Então, nós temos desde a creche até o 9º ano também essa empresa dando suporte para os nossos alunos, com apostila, aos treinamentos dos professores. Assim. Eu falo de André da Rocha, da educação, com orgulho de estar prefeito do município, que está conseguindo oferecer
hoje para a educação, o que tem nas melhores escolas particulares, nós temos no serviço público da educação de André da Rocha. Todas as salas com projetor, sistema integrado positivo. Aula todos os dias, do primeiro ao nono ano. Desde a creche, então, até o nono ano. Dá para fazer o checklist de nota 10, então, na avaliação da escola de André da Rocha. Com certeza, sim, a responsabilidade, né, dos nossos profissionais também. Então, a gente teve que contratar os professores também esse ano, né? Fez por contrato ainda, mas pegamos uns professores com muita qualidade, uns professores, né, enganjados também com aquilo que a gente vinha pensando. E como se fala muito nos discursos dos políticos, né, educação é que vai salvar o nosso país. Se depender de André da Rocha, com certeza vai salvar e engrandecer o nosso país. Quem manda um abraço para o senhor é a dona Giovana Cicanho, que diz que o prefeito é muito comprometido com as causas aí do município. O seu José Carlos Souza, que também manda o seu alô pela nossa live do Facebook. Obrigado. Prefeito, a gente também acompanha diariamente todas as publicações elas são colocadas como notícia. Todos os dias que tiver alguma informação do André da Rocha que vai para o Facebook, na manhã seguinte ela está aqui no Conecta News, para que exatamente a população tenha acesso a essa informação. E diversas vezes eu reparei que André recebeu aí verbas de parlamentares, sejam deputados, senadores, enfim, da onde que vem. O que o senhor pode nos citar sobre essa articulação, tanto com deputados estaduais, com deputados federais? Qual é que é a recepção que esses gabinetes dão ao município de André da Rocha? E é óbvio, o município tem recebido verbas desses escritórios administrativos, tanto em Porto Alegre quanto em Brasília? Com certeza, né, se vive muito, né, a questão, né, de relação município com os órgãos federados, né? Então a gente se obriga, né, de fazer essa migração, buscando junto aos parlamentares as emendas, né, que na verdade eu seria meio contra as emendas parlamentares. Eu acho que sim, que sem divisões, né, proporcionais aos habitantes, né, mas que fosse uma coisa certa. Mas a gente sabe que não é assim, sozinho ninguém muda uma lei. O sistema funciona desse jeito. Se obrigamos a seguir nesta linha. Então André da Rocha, por ter uma população pequena, se obriga a fazer mais isso através de relacionamento do que de votos, né? Então, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento com várias lideranças, né, de todos os partidos. Nós temos uma coligação lá no município, PTB, PP e PDT, e aí a gente ainda tem apoio de mais deputados de outros partidos, né? Então a gente tem conseguido trabalhar bem nessa, né, com essa relacionamento, né, do município aí com os nossos deputados. Hoje nós temos várias emendas para receber. Nós temos de Ronaldo Santino, nós temos de emenda do Nereu Crespim, sinalização agora do Jerônimo para a próxima gestão. Covatti está nos auxiliando, Dirceu Franciscão aqui no estado, muito forte nessa linha. Apoio aí através do deputado, ex-deputado e ex-prefeito, agora o Busato, secretário, né, da articulação dos municípios, Ronaldo Santini na turismo. Então a agricultura com a Silvana, a gente vem muito bem nesse relacionamento aí, né? Claro que eles também têm que apostar mais ou menos dentro da demanda, mas dá para se dizer que estamos bem felizes, né, nesse trabalho. Somos muito bem recebidos quando estamos em Brasília e quando precisamos de Porto Alegre aí, né? Junto ao DENIT, através da nossa 470, ao DAIR aqui no estado. Então dá para se dizer que nessa parte de relacionamento e de recursos, dá para se dizer que estamos caminhando aí, e dá para se pensar que logo aí na frente os recursos chegarão e cada vez mais André da Rocha vai conseguir colocar infraestrutura para os nossos munícipes. Prefeito, saindo da parte pública, indo para a parte privada, André da Rocha já foi terra de tapera, né? Já era assim como aquele lugar que tivesse muito tempo parado no tempo e que o tempo não passasse. Falamos sobre isso quando não tínhamos nenhuma ligação asfáltica. O asfalto veio e nos últimos 10 anos dá para se dizer que o setor agrícola e pecuário se tornou o motor de propulsão da economia brasileira. O André da Rocha, com uma longa faixa territorial, abriga diversas lavouras, diversos granjeiros, os pecuaristas também estão por lá, e nós temos aí a projeção de que nesse ano 2021, 2022, tenhamos uma super safra vindo aí, principalmente ligado à soja. Dá para se dizer que a economia de André da Rocha, nesse momento, passa pelo seu melhor momento? Com certeza, sempre foi uma terra, né, de grandes fazendas, André da Rocha.
Por isso você pensava, né, tinha pouca população, até então com pecuária extensiva, né, com grandes extensão de áreas para a pecuária, mas ainda não tinha a parte de grãos. E dos últimos 20 anos para cá, então, o grão veio chegando forte, né? O pessoal, donos das terras, começou a abrir uma parte, então, para grãos, outras para pecuária. E o que funciona mesmo é consorciado, né? A pecuária e a lavoura. Porque no inverno nós precisamos da parte da lavoura para ter a pastagem para o gado, né? Então, isso casou muito bem. Então, hoje, o preço que está o grão, o preço da carne, foi duas coisas muito rentáveis, né? Que isso vem dando suporte para que André da Rocha comece a se destacar. Porque nós, né, produzimos muita matéria-prima inicial, né, não temos ainda industrializado. É onde nós, no futuro, conseguimos industrializar o que nós produzimos, aí, tipo que nem a carne, nós conseguir embalar ela em André da Rocha e vender a carne já. Um futuro frigorífico de beneficiamento. Alguma coisa nesse sentido, com certeza nós vamos dobrar a nossa margem de arrecadação. Mas hoje dá para se dizer assim que na parte de grão, na parte de carne, hoje está entrando também a parte de algumas de frutas também. André da Rocha vem se despontando. E pensando nisso que a gente precisamos colocar infraestrutura para esse pessoal que está lá no campo produzindo. Correto. Então a gente licitou aí 56.400 metros de cabo de fibra ótica, mais 323 postes, né? Que uma parte vai pelos postes da RGE e a outra parte, onde não tem, vai precisar. Então vamos colocar cabo de fibra ótica em todas as principais estradas do município de André da Rocha agora. Então as propriedades vão poder ligar uma internet com qualidade para poder fazer pesquisa de preço, encomenda de produtos, né? Cotações. Até porque o produtor rural está aqui na sua lavoura, mas ele precisa saber o que está acontecendo na bolsa da cotação. Exatamente. Então, o município vem pensando, né, em dar condições, né, para que esse produtor se sinta também representado pelo poder público e que os seus impostos estão sendo bem aplicados aí para poder ter autoestima, ter qualidade de vida, ter tudo aquilo que um produtor precisa, que hoje todo mundo já fala, né? De cabeça erguida, eu sou agricultor, eu sou do agro, né? Então correto. É isso que nós precisava há muitos anos atrás e não tinha, que hoje temos, e acredito que cada vez mais as pessoas que trabalham nessa linha aí vão ser reconhecidas. Eu me recordo muito bem que durante a década de 90, que era quando mais ou menos eu tinha uma certa circulação, o pessoal que vinha do campo tinha vergonha de dizer que vinha do campo. No colégio ninguém gostava de falar que era do interior. E hoje a gente vê essa lógica se inverter, né? Porque quem está no campo, na lavoura, na pecuária, tem uma estabilidade de vida e de economia muito mais salutar do que quem leva a sua vida na cidade, onde tudo se torna mais incerto. O campo dá certezas e hoje a gente está aqui para falar porque se não fosse o agronegócio, o Brasil estaria numa situação extremamente complicada. Prefeito Moretti, outra coisa também, né? Falar que eu sou de André da Rocha hoje também é um motivo de orgulho, porque a cidade desponta desenvolvimento, especialmente nessa área rural. E se a 470 for concluída, então a gente não tem mais limites aí para o André da Rocha se expandir. Prefeito, o senhor já foi vice-prefeito, já teve todo um mandato aí de 4 anos, tem mais 4 anos pela frente, um profundo envolvimento com a vida pública de André da Rocha e da região. Como é que o senhor projeta aí o André da Rocha para o ano de 2030? Assim, eu acredito que o nosso município, né, já está dando passos para andar quase que sozinho, né, independente já da parte pública. A parte pública vai ter que fazer a parte que é da gestão pública, e a colocação, né, de saúde, educação, estradas, né? E no mais o André começa a andar sozinho. Mas assim, eu vejo para o nosso município de André da Rocha cada vez mais a estrutura de pavimentação, de telefonia, de internet, né, de educação, emprego. Agora a nossa empresa lá da fábrica Senari andou trocando de proprietários, então hoje já está com os contratos maiores, dependendo de mão de obra. Até teve um momento que Nova Prata tinha alguns funcionários indo trabalhar em André da Rocha. Agora estamos vendo para trabalhar isso mais no interior, buscar o pessoal no interior, para que se consorcie a lavoura e com mais um pouco de trabalho na cidade.
Mas André da Rocha para 2030 eu vejo assim, um município promissor. A gente vai fazer a nossa parte colocando os recursos que conseguir numa boa infraestrutura para cada vez mais as pessoas queiram vir para André da Rocha, né? Chegou um tempo que os filhos estudavam para sair de André. Correto. E hoje se estuda para voltar a trabalhar em casa, nas fazendas, nas propriedades. Então, nós fazendo a nossa parte como ente público, né? A nossa produção vindo, o nosso produtor muito responsável, né, com o meio ambiente, eu acredito que 2030 André da Rocha vai ter dado um salto muito grande e nós vamos voltar a falar disso, né, com quem estiver administrando André da Rocha e dizendo, né, que cada 10 anos, cada década, André da Rocha se transforma. Se torna mais promissora. E nós estaremos lá, porque em breve aguardaremos a Expo André da Rocha, que é uma reconhecida aí em todo o estado do Rio Grande do Sul como uma das principais feiras do agronegócio. Infelizmente, é óbvio, ano passado não tivemos, esse ano aí a situação segue bastante incerta. Tem uma projeção de quando a gente vai ter a próxima Expo André da Rocha? André da Rocha, né, a gente chegava lá em Brasília, né, se identificava, eu fui vice-prefeito em 2005, né, então, há um tempo atrás, ali chegava lá, onde é que é André da Rocha, né? Aí a gente explicava, perto de Nova Prata, se emancipou de Lagoa Vermelha, né? Agora tu chega lá em Brasília, né, terra da Expo Agro André da Rocha, do churrasco, né? Isso. Então, para nós é muito prazeroso saber, né, que o nosso município hoje já está conhecido e reconhecido, né, a nível federal. Então, a nossa Expo, né, Expo Agro André da Rocha, estaria esse ano indo para a 14ª edição. Né? Mas por precaução da nossa... Porque, na verdade, a Expo Agro André da Rocha não é da prefeitura, ela é do município de todas as entidades, comandada pelo Sindicato Rural, né? Mas enganjado com todos os setores da sociedade. Então, numa reunião foi decidido que nós não temos mais como fazer menor. Cada ano ela tem que se superar e ela tem que ser maior. Mas o que nos levou a suspender a Expo Agro André da Rocha desse ano foi a sinalização das empresas que não teriam maquinário para expor na nossa feira. Correto. Né? Então, nós, como somos do agro, então, né, a parte de animais e a parte de máquinas. Nós fazer uma feira sem as máquinas ficaria uma feira que não estaria no seu propósito. Né? Então se decidiu a adiar desse ano. Então, como ela sai de 2 em 2 anos, né? Então ela vai ficar, em vez de ser agora em 2021 para 2023. Mas com certeza, né, no porte que ela foi feita a última para maior. Muito bem, nós estaremos lá fazendo toda a cobertura, sem dúvida nenhuma, que é sempre muito prazeroso retornar e trazer notícias do Pequeno Grande Pago. Prefeito, suas considerações finais, a palavra está aberta para você conversar com todos os cidadãos andreenses e também de toda a região que nos acompanham no Conecta News nessa manhã. A gente vem trabalhando, né, sempre para dar o respaldo para o nosso produtor, então temos vários programas lá, né, de hora máquina, de calcário, de silagem, nessa questão aí de trabalho. Então, o que eu quero dizer para a nossa população? Sempre que tiver necessidade, né, de uma demanda, podem chegar nas nossas secretarias, diretamente com o prefeito, se precisar. A gente está ali, né, para poder atender da melhor maneira a nossa população. Dizer também que André da Rocha hoje é de portas abertas para todos os setores, né? Hoje é muito complexo, então, dizer um setor que puxa o outro, dá para dizer que todos puxando para o mesmo lado é o que nós vamos dar certo. A política vai acontecer daqui 3 anos e meio de novo, então no momento não existe política, não existe partido. Correto. Existe sim uma gestão voltada para o povo de André da Rocha, esquecendo a parte política, que às vezes nos atrapalha um pouco, né? E quando chegar na época, cada um vai pegar a sua bandeira e vai fazer a sua campanha. Mas hoje, então, eu quero dizer, né, para André da Rocha, que estamos à disposição de toda a sociedade para poder fazer o melhor que nós puder para toda os nossos munícipes aí do município de André da Rocha. Prefeito Sérgio Moretti, mais uma vez, muito obrigado por abrir essa possibilidade de nós conversarmos com o Pequeno Grande Pago. Sempre muita satisfação falar com o povo de André da Rocha. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, Beto Guidini retoma do Estúdio 1. Esse foi o Giro 180 dessa segunda-feira. Quarta-feira
eu vou receber Danilo Savalágio de São Jorge e já convido você para estar presente conosco após os intervalos. Beto, é contigo.